Olá, Fórum Mídias de hoje, dia 15 de abril de 2026. Esse aí é uma caricatura do Carvalho, do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, como um personagem antigo, o Popeye, que ele se alimentava, ele era fracote, mas ele pegava uma lata de espinafre, comia, ficava forte, batia em todo mundo, quando fazia e acontecia. E o Tarcísio tem o espinafre dele. O espinafre do Tarcísio está aqui, é a imprensa. Ele é alimentado pela imprensa, pela mídia corporativa, que passa pano para ele, apostou na candidatura dele a presidente da República, mas foi traída pelo Jair Bolsonaro, que indicou o filho, Flávio Bolsonaro. Mas, por conta disso, essa proteção ao Tarcísio, que agora eles querem pelo menos segurar o governo de São Paulo, essa proteção ao Tarcísio faz com que a população de São Paulo não tenha conhecimento da mediocridade e, às vezes, até da corrupção do governo do Tarcísio de Freitas. Isso não chega à população. Então, nós estamos fazendo essa desintoxicação, esse detox da mídia, mostrando a realidade do governo do Tarcísio de Freitas. Aqui temos o propinão do governo do estado de São Paulo. Foram reveladas propinas superiores a R$ 1 bilhão recebidas por Arthur Gomes, auditor da Fazenda do governo Tarcísio de Freitas. As propinas eram recebidas por meio de uma empresa em nome da mãe de Arthur. Essa empresa teve um salto de patrimônio de R$ 2 bilhões em 2023, primeiro ano do governo Tarcísio de Freitas. Sidney Oliveira, o dono da Ultrafarma, foi preso por fazer o pagamento das propinas. Ele foi apoiador na última eleição de Ricardo Nunes, aliado de Tarcísio de Freitas. A Ultrafarma pode ser uma das beneficiadas pelas isenções de impostos de até R$ 85 bilhões em 2026. Essas isenções foram aprovadas pelo governo Tarcísio de Freitas. O chefe do auditor preso, Marcelo Bergamasco, foi pego morando na Itália, mesmo sendo subsecretário da Fazenda. Apesar disso, ele foi mantido no cargo pelo governador Tarcísio de Freitas. As investigações vão continuar, mas algumas perguntas precisam ser respondidas. Como tanto dinheiro foi desviado sem que Tarcísio soubesse de nada? Por que até agora o governador não deu nenhuma explicação sobre o caso? Bom, não só não deu nenhuma explicação, como nenhuma explicação lhe foi cobrada pela mídia. Né? Não vão lá perguntar para ele. Ele só aparece, reparem só, ele só aparece na Folha, no Estadão, no Globo, na Globo, no Jornal Nacional, quando é inauguração de alguma coisa, quando é. Né? Fora isso, nada. Vamos ver mais um pouco. Esse é o tamanho da corrupção do governo de Tarcísio de Freitas. A Operação Ícaro investigou e prendeu o dono da Ultrafarma, o diretor da Fast Shop e um auditor do governo Tarcísio, que são acusados de irregularidades fiscais e de recebimento de propinas milionárias. Outras empresas, como a Oxo e a Calunga, também estão envolvidas. E isso é o que Tarcísio não quer que você saiba sobre o maior esquema de corrupção do estado de São Paulo. Esse esquema de corrupção bilionário foi desmontado pela Procuradoria-Geral do Estado. E Tarcísio, que diz combater a corrupção, criou uma emenda à Constituição para que a Procuradoria-Geral não investigasse mais os crimes de corrupção. E quem ficaria responsável por investigações como essa? A Controladoria-Geral do Estado, órgão controlado por Tarcísio, comandado por Wagner Rosário, ex-ministro do governo Bolsonaro. Por que Tarcísio quer desmontar um órgão de combate à corrupção? O que Tarcísio está tentando esconder? R$ 1 bilhão. É uma pergunta, não é? Vejam que ele fez um decreto barrando a Procuradoria-Geral para investigar a corrupção. Logo depois que estourou essa Operação Ícaro, ele cancelou fechou a porta.
mas só que esqueceu de tomar conta do que estava lá dentro, porque essa Operação Ícaro foi no ano passado e agora, no mês passado, houve uma nova operação e foram 19 pessoas investigadas e teve busca e apreensão na Secretaria de Fazenda, porque a roubalheira continuava. Agora tem mais coisa. O Tarcísio agora está todo. Quando começou a grita por causa do pedágio Free Flow aí, o Tarcísio agora veio e adiou o pedágio Free Flow em 8 rodovias para depois das eleições. Aí é aquela história do bota o bode na sala. Aí todo mundo... Aí ele vai e tira o bode na sala. Ele adiou para depois das eleições. Aí o eleitor fala, que bom, né? Mas só que preste atenção numa coisa. Uma decisão do governo trouxe repercussão no cenário político e administrativo. Ele optou por adiar. Mas só que o governo decidiu postergar em 8 rodovias, mas a previsão inicial era que a cobrança começasse dentro do cronograma das concessões rodoviárias. No entanto, a decisão foi revista e a implantação foi transferida para depois das eleições. Só que, e isso você não é informado, você de São Paulo, essa mudança que o Tarcísio está fazendo implica no descumprimento de um cronograma previsto em contrato. Essa cobrança Free Flow está no contrato que o Tarcísio assinou com a concessionária. O que vai acontecer? Quando chegar a cobrança depois das eleições, ela vai vir com multa e penalidades financeiras no período em que o pedágio Free Flow não foi cobrado. E adivinha quem é que vai pagar esse aumento e essas penalidades financeiras? É o Tarcísio ou é a população de São Paulo? É mais uma jogada do mentiroso. O Tarcísio, eu não sei se vocês conhecem o Chupim, não é só, tem o Chupim, tem o Corvo, eles têm o estranho hábito de pôr os seus ovos nos ninhos de outras aves. As outras aves chocam os ovos para eles e depois os filhotes dele, que geralmente são maiores do que os das aves onde estão no ninho, se alimentam, inclusive, dos filhotes. E tem gente que é assim, que chupinha as obras dos outros e coloca como se fosse dele. O presidente Lula até comentou sobre isso outro dia em São Paulo. Não precisava falar bem do governo, era só dizer, aqui em São Paulo, no Minha Casa Minha Vida, no Casa Paulista, que o governador ele inaugura só o conjunto habitacional nosso. Só o conjunto habitacional nosso. Ao invés dele falar, olha, essa casa aqui é do Minha Casa Minha Vida, é construída pelo governo federal, eles colocaram 155 mil reais, eu coloquei 20 mil reais. Era só falar. E depois pode falar mal de mim à vontade. Depois pode falar, não tem problema nenhum. Mas só conte a verdade. O governo federal, no Casa Paulista, coloca 155 mil reais e eu só coloco 20. Aí pode me xingar à vontade. Pode me xingar. Mas eu só quero que conte a verdade. Só que contar a verdade para um bolsonarista é a mesma coisa que o super-homem se abraçar com a criptonita. Eles não podem falar a verdade. Bolsonarismo é fascismo e mentira. Além de chupinhar a obra dos outros, a segurança do Tarcísio, como vai, hein? 31 anos, 5 filhos, na periferia de São Paulo, cidade de Tiradentes. Ela é mais uma das vítimas da polícia do governador Tarcísio. Você atirou? Você atirou nela? A culpa não é só daquela policial.
é a formação na academia da Polícia Militar do Estado de São Paulo. O governador Tarcísio também inúmeras vezes estimulou, dando declarações de apoio à conduta violenta do policial. E aí o pessoal pode ir na ONU, na Liga da Justiça, no raio que eu parta, que eu não tô nem aí. Esse policial está se sentindo autorizado a agredir, a bater e a matar. Uma polícia despreparada de sangue. E nós temos que dar um basta nisso. Pois é. A insegurança em São Paulo é grande. E pior ainda, para as mulheres. São Paulo é o estado que tem o maior número de feminicídios do Brasil. Morrer para que o governador de São Paulo trate o feminicídio como prioridade. O estado voltou ao topo do ranking de feminicídios no Brasil. Só em janeiro de 2026 foram 27 mulheres assassinadas, quase que uma por dia. E os números mostram uma escalada durante a gestão de Tarcísio de Freitas. Em 2023, 221 casos. Em 2024, 246 casos. E 2025, 270 casos. Enquanto a violência aumenta, os investimentos em políticas de proteção às mulheres diminui. Em 2023, a Secretaria de Políticas para a Mulher tinha 9,6 bilhões de orçamento, mas apenas 788 milhões foram gastos. Nos anos seguintes, os cortes continuaram. Parece até piada, mas o orçamento apresentado pelo governador para algumas políticas públicas, como acolhimento às mulheres vítimas de violência doméstica, previa apenas R$10. Hoje, mais de 100 mil mulheres têm medidas protetivas em São Paulo, mas apenas cerca de 450 agressores são monitorados com tornozeleira. Especialistas alertam: a falta de monitoramento, estrutura e integração das políticas públicas deixa as mulheres desprotegidas. Feminicídio não é inevitável, mas quando faltam políticas públicas, fiscalização e investimento, o resultado é um só: vidas perdidas. Pois é, infelizmente em São Paulo, o feminicídio não é obra do acaso, é projeto. Porque se você não apoia a luta contra o feminicídio, se você não dá força a isso, se você não dá verba, não bota uma secretaria comprometida com isso, o resultado é esse que está acontecendo em São Paulo. Agora, o pior é que ele, durante a campanha, no embate com a época, seu adversário Fernando Haddad, em 2022, questionado sobre o feminicídio, ele disse que daria duro combate ao feminicídio. A gente tem visto, né? Vamos ver aqui. Posta em relação à violência contra a mulher. Nós vamos ser, Haddad, implacáveis com relação à violência contra a mulher. Nós não vamos permitir violência contra a mulher. E o estado de São Paulo registrou no primeiro bimestre o maior número de feminicídios de toda a série histórica, que começou em 2018. Quais são as políticas públicas de prevenção hoje no estado de São Paulo? Você conhece? A mulher não conhece. A mulher paulista não está a par. Se existe, ela desconhece. E se ela desconhece, não tem prevenção. Ele não cumpriu sequer o que prometeu, e mesmo se ele tivesse cumprido, não teria resolvido. Porque não tem uma ação articulada. Então você tem que ter pessoas especializadas em prevenção. Bom, a gente viu recentemente aqui o governo brasileiro, do qual o ministro Haddad, né, ele era ministro ainda nessa época, fazia parte, uma operação contra o feminicídio.
de mulheres atrás das grades. Esse é o resultado da maior operação contra o feminicídio da história. O governo do Brasil juntou os 3 poderes e as polícias federais e estaduais. E em menos de um mês, prendeu 5.238 agressores em todos os estados do país. Quem estava fugindo ou se escondendo foi encontrado. A PRF cruzou os dados de foragidos com a movimentação de veículos e localizou os criminosos. 38 mil agentes na rua e mais de 14 mil viaturas em mais de 2.000 cidades brasileiras. E essa foi só a primeira operação depois do Pacto Nacional contra o Feminicídio. Nós não vamos parar. Quem agredir vai se arrepender. O Brasil não aceita mais violência contra a mulher. E você pode ajudar. Ligue 180 e denuncie. Governo do Brasil, do lado das mulheres brasileiras. Bom, o governo do presidente Lula lançou esse Pacto Nacional contra o Feminicídio, né? E começou com essa operação aí, prendendo vários perseguidores de mulheres. Mas para o paulista, em 2022, estão aqui os dois, eles se enfrentaram. Dizem que, às vezes, a vida nos dá uma segunda oportunidade. O paulista vai ter este ano, pelo visto. Os dois são pré-candidatos, o Tarcísio de Freitas à reeleição e o Fernando Haddad, pré-candidato ao governo de São Paulo. Então, se isso realmente se confirmar, se os dois forem candidatos, o paulista terá uma segunda oportunidade de escolher quem será o próximo governador de São Paulo. Informe-se,